Estado de Direito é o nome, a expressão Estado de Direito é o nome que nós damos à forma de organização do Estado, do poder político, da sociedade, em que há fundamentalmente um determinado conjunto de grandes princípios. Em primeiro lugar, a ideia de direitos fundamentais, a pessoa humana, a sua dignidade, a proteção da pessoa humana, a sua liberdade, a sua autonomia frente ao poder político. A pessoa humana como sujeito e não em como objeto do poder político. Em segundo lugar, a ideia de que a pessoa humana não deve estar afastada do exercício do poder político, deve ter uma forma qualquer de intervenção na conformação do poder político. E daí a ligação que hoje se faz a Constituição brasileira, faz a Constituição portuguesa, entre Estado de Direito e democracia. Estado democrático de direito, Estado de direito democrático. A liberdade individual, a liberdade pessoal, realiza-se no Estado de Direito, mas o Estado de Direito pressupõe democracia. Não há democracia sem Estado de Direito e também a experiência histórica mostra que não há Estado de Direito sem democracia. Depois, há todo um conjunto de princípios jurídicos que decorrem da ideia de Estado de Direito. O princípio da justiça, o princípio da igualdade, o princípio da proporcionalidade, da proteção da confiança, do respeito à coisa julgada, o princípio da universalidade dos direitos, o princípio da responsabilidade do Estado por ações ou omissões que infringam os direitos fundamentais. Todo esse conjunto de princípios integra o núcleo que nós hoje consideramos essencial ao Estado de Direito. O Estado de Direito não é algo que tenha surgido de um momento para o outro. A ideia foi lançada no século XIX e depois as constituições e a prática de vários países têm concretizado a ideia de Estado de Direito. E, infelizmente, muitas vezes, no meio ou depois de grandes calamidades ou de regimes totalmente antagónicos do Estado de Direito. Eu sou Jorge Miranda. Nasci a 22 de fevereiro de 1936, em Lisboa, e faleci a 15 de setembro de 2024. A minha vida, indissociável da história contemporânea de Portugal, emergiu profundamente nas grandes mudanças políticas que marcaram o nosso país, sendo particularmente relevante o momento da Revolução de 25 de abril de 1974, um ponto de inflexão que permitiu a transição de um regime autoritário para um Estado democrático de direito. De forma indelével, o meu nome ficará associado ao grandioso desafio de contribuir para a criação de uma nova ordem constitucional, ancorada nos valores da liberdade, da justiça e da dignidade humana. A minha formação iniciou-se na venerável Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, onde me dediquei, de corpo e alma, ao estudo do direito público, com uma especial ênfase no direito constitucional. A época em que vivi, imersa num regime autoritário, suscitou em mim uma inquietação constante sobre as realidades do poder e as suas interações com a soberania popular e os direitos fundamentais. A minha formação não foi apenas intelectual, mas também uma constante procura por uma justiça substancial, pela liberdade plena e pela emancipação das consciências. O direito constituiu-se, desde então, como o meu campo de ação, onde compreendi que a norma jurídica deveria ser o verdadeiro esteio da liberdade e da igualdade. O momento histórico de maior relevância na minha vida foi, sem dúvida, a Revolução dos Cravos. A sua concretização, a 25 de abril de 1974, trouxe consigo uma renovada esperança de mudança para um povo que, durante décadas, se viu subjugado por um regime de opressão e censura. Nesse contexto, fui chamado a colaborar ativamente na elaboração da nova Constituição, a qual viria a ser promulgada em 2 de abril de 1976. Como membro da Comissão Constitucional, tive o privilégio de intervir no trabalho de redação do que seria a mais alta norma jurídica do país, um texto que deveria fundar o regime político e estabelecer os direitos e liberdades fundamentais da cidadania portuguesa. A Constituição de 1976, a qual se tornou um pilar do nosso Estado democrático, consagrou um regime republicano, baseado na soberania popular e na divisão clara dos poderes. Para mim, o regime político ali consagrado não é meramente uma construção normativa, mas antes uma verdadeira concepção de organização social que visava garantir que os direitos individuais fossem estritamente respeitados e que a dignidade humana fosse a tónica central da nossa convivência coletiva. Na Constituição, sublinhei a importância da separação de poderes, a autonomia do poder judicial e o império da lei, valores estes que, acredito, são fundamentais para a preservação da liberdade e da justiça num Estado democrático.
A minha participação na elaboração da Constituição foi uma experiência enriquecedora, onde pude testemunhar e contribuir para um consenso histórico que permitiria ao povo português começar a caminhar para um futuro de maior liberdade e justiça. A Constituição de 1976, com todos os seus avanços e desafios, representou para mim a verdadeira fundação do nosso Estado democrático, onde os direitos fundamentais e a igualdade entre os cidadãos se impõem como princípios irrenunciáveis. A minha reflexão sobre o regime constitucional não se limitou à sua criação, mas também ao seu desenvolvimento ao longo dos anos. Tive o privilégio de continuar o meu trabalho académico, refletindo sobre a interpretação da Constituição e sobre o papel da jurisdição constitucional na concretização dos direitos fundamentais. Em paralelo, a adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia, em 1986, constituiu um desafio jurídico adicional, exigindo a adaptação da nossa Constituição aos princípios do direito europeu, ao mesmo tempo que consolidava a nossa identidade como nação democrática e soberana. De forma constante, a minha vida foi uma defesa incansável do Estado de Direito, da independência judicial e da proteção dos direitos dos cidadãos. Ensinei, escrevi e debatei incansavelmente sobre o papel da Constituição e da democracia, numa tentativa de garantir que a nossa Constituição de 1976 fosse vivida e não apenas respeitada no papel. Com orgulho e profundo sentido de responsabilidade, vejo hoje a minha obra como parte integrante daquilo que considero o maior legado da nossa história contemporânea, o Estado democrático e de direito que Portugal se tornou. Este, para mim, é o verdadeiro triunfo da Constituição de 1976, a qual permanece, mais de 4 décadas após a sua promulgação, como a maior conquista do nosso povo. No entanto, o meu trabalho não se cinge apenas à Constituição, mas ao profundo compromisso com os valores que ela defende, que para mim constituem a única verdadeira base para uma sociedade verdadeiramente livre, justa e igualitária. A minha passagem por este mundo será lembrada, sem dúvida, pela dedicação à justiça, à liberdade e ao império da lei. Assim, com um profundo sentimento de missão cumprida, encerro este relato da minha vida, consciente de que o Estado democrático e de direito que tanto ajudei a fundar, e a que tanto me dediquei, continuará a ser o maior bem que deixo para as futuras gerações. Foi uma intervenção de fundo, portanto feita da tribuna. Normalmente as intervenções eram feitas das bancadas. Isto não é constituinte, isto foi feito na tribuna. Provavelmente terá sido a leitura de uma declaração acerca de alguma parte da Constituição, mas não sei, não sou capaz de reconstituir o dia em concreto. E tive, portanto, também aí essa sensação de que, trabalhando na Constituição, estava construindo a democracia. Era um operário, se quiserem empregar a expressão, para um operário até no sentido manual dos textos que eu ia escrevendo, dos muitos textos que ia escrevendo sucessivamente. E, portanto, as propostas que ia fazendo, etc. As reformulações que era às vezes obrigado a fazer. Portanto, realmente posso dizer que tive aí essa identificação, então, de operário. Portanto,